Olá, professores, professoras, sejam todos bem-vindos a mais uma ATPC de Matemática, aqui pela Diretoria de Ensino de Mauá. Olá, Silvia, o que teremos para hoje? Olá, Cris, olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa ATPC, onde vamos falar sobre o novo ensino médio. Nossa pauta de hoje, para hoje, teremos a introdução, nessa introdução nós teremos uma sensibilização, os nossos objetivos e as devolutivas da nossa última formação. Iremos também retomar o que são os itinerários formativos e os eixos estruturantes. Refletir sobre o itinerário matemática conectada. Vamos também falar um pouquinho sobre a matriz curricular de cada unidade, de cada UC. E também traremos uma análise de uma sequência de atividades do material Aprender Sempre e a taxonomia de Bloom. Objetivos dessa formação de hoje é refletir sobre o significado do itinerário de aprofundamento em matemática, que é o Matemática Conectada, proposto para o ensino médio em diálogo com o currículo paulista. E também de compreender as habilidades dos eixos estruturantes para os itinerários formativos, com foco no desenvolvimento do protagonismo juvenil e por meio do processo de criação docente. Vamos começar, então, a nossa ATPC com alguns questionamentos. Como lidamos com o erro? Como transformar o erro em aliado da aprendizagem? Com essas perguntas em foco, vamos assistir o vídeo Apaga Sim e o erro. Vocês me conhecem? Eu sou a Apaga Sim. Apago seus equívocos, seus enganos e te dou uma nova chance. Em algum momento você desejou desesperadamente que eu estivesse ali bem pertinho para te dar uma ajuda? Eu apareço para fazer o seu erro desaparecer e em seguida deixo você livre para refazer. Mas que sentido há em refazer? Refazer é uma maneira especial para analisar uma ação e dar uma nova chance para você mesmo. Refazer é reconstruir de forma reflexiva o que se fez e criar uma visão nova a respeito de um resultado. Você consegue decidir se vai precisar de mim sem a ajuda de alguém? Muitas vezes não sabemos que estamos errados, por isso conversamos e discutimos com as pessoas sobre o que estamos realizando, pois elas podem nos mostrar caminhos alternativos que levem a outras possibilidades. Errar faz parte da construção do conhecimento e usar o meu poder de fazer desaparecer. Então, refazer pode fazer toda a diferença. Todos temos muito medo de errar. Quando somos estudantes, convivemos com atividades e avaliações que exigem estudo e preparo. Quando somos adultos, nossa rotina e nosso trabalho também exigem acertos constantes. Mas então, como lidar com os erros? Que tal considerar que eles podem fortalecer nossas atitudes? Como encarar o erro dessa forma? É fácil, basta olhar para o erro, investigar por que ele aconteceu e como podemos transformá-lo em uma pergunta que nos ajude a encontrar soluções e reformular hipóteses. Na escola, é muito importante o feedback. Contando com o apoio do professor ou mesmo de um colega, o feedback possibilita que se entenda por que errou, em que errou e o que fazer para crescer com o erro. Então, quer dizer que eu posso errar à vontade? Você vai me perguntar. Na verdade, pode, se você procurar a resposta, se tentar encontrar caminhos para corrigir suas dúvidas e descobrir por que razão está errando. Você sabia que os erros podem acontecer por diversas razões? Existem alguns tipos de erro. Erro por distração, erro por desconhecimento dos conceitos, erro por dificuldade de interpretação do texto, erro por tentativa de elaborar uma resposta certa por meio da sua própria lógica. Quais serão as causas desses erros e como podemos intervir? Distração. Se a causa for a distração, qualquer mudança de foco pode ser o motivo, mesmo quando o indivíduo compreende a situação. Na intervenção, o professor pode solicitar ao estudante que pense sobre o seu erro, refletindo sobre seu comportamento. Desconhecimento de conceitos. Quando a causa for desconhecer os conceitos, não é possível construir respostas adequadas ao que está sendo proposto. Na intervenção, o professor, por meio da mediação, deve levar o estudante a construir os conceitos necessários para elaborar as possíveis soluções, compreendendo o que errou.
Dificuldade de interpretação do texto. No caso da interpretação, as causas são variadas. O estudante pode apresentar dificuldade na leitura ou na compreensão de textos. Na intervenção, o professor, por meio da investigação cautelosa da situação, deverá estudar qual será o caminho a seguir. Desenvolvimento da leitura ou interpretação de textos. Tentativa em elaborar uma resposta. Ao tentar elaborar uma resposta por sua própria lógica, o estudante pode errar por não ter consolidado o aprendizado. Se este for o caso, o estudante levanta hipóteses que não levam à resposta certa, mas estão próximas delas. Na intervenção, o professor poderá orientar reflexões para investigar o motivo que levou o estudante ao erro, direcionando as hipóteses para a construção do conhecimento que leve à resposta correta. Quando o erro é utilizado para reflexão e para o autoconhecimento, podemos fazer dele um ponto de partida para as ações que serão constituídas a partir dele. De todos os erros que cometemos, os erros construtivos, ou seja, aqueles que nos levam à reflexão e identificação das causas, são os que mais favorecem a aprendizagem, pois deles surgem questionamentos que renovam as ideias, possibilitam outras hipóteses, provocam reflexões e discussões para a reconstrução e ampliação de saberes, além de impulsionarem a resolução de problemas. A orientação de estudos pode auxiliar o estudante a encontrar a direção em que o erro se transforma em alavanca para ações assertivas. E como podemos fazer para ajudar os estudantes a aprenderem com os erros, usando seus aspectos positivos para estudar? Que tal explorar o uso das metodologias ativas em suas aulas? As metodologias ativas possibilitam o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, permitindo que enfrentemos nossos erros com mais autonomia. Lembre-se, use e abuse da borracha e apague sim. Refaça sua resposta e amplie seu conhecimento. Até a próxima! Gostaram do vídeo? Espero que sim. Esse vídeo consta do curso de orientação de estudos que está sendo ofertado pela EFAP, tá? Aconselho todos a fazerem o curso porque é muito bom, tá? Bom, nesse modelo de ensino médio, né, o novo ensino médio, devemos nos preparar para orientar os alunos sobre suas decisões. Trabalhar com erro será um caminho, uma forma de orientá-los. Pensar que os erros nos levam a outras hipóteses, questionamentos, reflexões, renovam as nossas ideias. Os itinerários formativos estão ligados aos projetos de vida dos alunos, mas muitos alunos podem apresentar imaturidade durante esse processo. E aí devemos apoiá-los e compreender seus caminhos e se tudo parecer errado, há sempre a possibilidade de apagar e recomeçar. Um pensamento do nosso querido Paulo Freire, né? Não nasci marcado para ser professor assim, como sou. Vim me tornando desta forma no corpo das tramas, na reflexão sobre a ação, na observação atenta a outras práticas, na leitura persistente e crítica. Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que tomamos parte. Com essa mente em construção é que devemos acompanhar a nossa TPC de hoje. Cris? Muito bem. Então, aqui vamos fazer a nossa devolutiva, né? A devolutiva das nossas últimas ATPCs. Então, aqui alguns professores, eles pediram, né, para trabalharmos mais sobre os descritores do SAEB. Então, lembrando que na TPC do dia 30/9, nós aqui da diretoria trabalhamos com esse tema, e na ATPC do dia 7/10, na etapa de recuperação e aprofundamento pelo Centro de Mídias, foram apresentadas os descritores do SAEB, dentro do material Aprender Sempre, de cada ano série. Então, pedimos que vocês revisitem essas formações, caso ainda tenham algumas dúvidas, né, a respeito. Outro assunto que foi muito pedido, né, foi sobre os itinerários formativos. Então, esse tema é o nosso tema de hoje, né? E também foi pedido para trabalharmos alguns materiais. Então, aqui uma professora falou, né, para explicar
como a taxonomia de Bloom aparece nos materiais de apoio, e outro, né, que eu achei que é muito importante, né, sobre esse material de apoio, é o que nós vamos tratar também aqui mais adiante. E a título de divulgação, né, estamos aqui trazendo para vocês que está aberto as inscrições para o curso de práticas experimentais lá pela EFAP, e trouxemos aqui para vocês o cronograma. Então, as inscrições que forem realizadas, né, do período do dia 13 do 10 a 25 do 10, já terá o início dia 29. Então, como o ATPC é do dia 28, então, provavelmente vocês devem fazer as inscrições entre o dia 26 até o dia 8 do 11, então o início do curso será dia 12 do 11, tendo um término dia 13 do 12. Tá? Então, como nós tratamos aqui bastante de práticas, é um curso muito interessante para que todos nós façamos, né, e tenhamos aí um bom uso desses instrumentos. Então, o novo ensino médio e o Enem, né? Quando pensamos no novo ensino médio, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a prova do Enem. Como ela se articulará com os itinerários formativos, algumas respostas, né? Então, como o novo ensino médio ajuda o aluno a ingressar e permanecer no ensino superior. Então, as universidades estaduais, a USP, a Unicamp, a Unesp, têm acompanhado o processo de construção do currículo do ensino médio, para garantir alinhamento com os exames de acesso ao ensino superior. Também elas têm participado como leitoras críticas dos itinerários formativos, com um olhar atento, né, para o acesso e permanência no ensino superior. Tá? A resolução CN3 de 2018 estabelece que o Enem deve levar em consideração os itinerários formativos. Então, aqui nós vamos lembrar que os itinerários formativos, eles se iniciam a partir de 2022. Então, até essa turma se formar, o Enem tem o mesmo formato. Depois disso, então, nós temos aqui que o Enem deve ser realizado em 2 etapas. A primeira etapa, as competências e habilidades da BNCC, e na segunda etapa, aprendizagens desenvolvidas nos itinerários formativos. O estudante escolherá as provas da segunda etapa de acordo com a área do ensino superior que pretende cursar. Tá? Então, aqui é muito importante que nós tenhamos aí uma sensibilidade de trabalharmos com os nossos alunos, né? A questão do que eu quero no meu projeto de vida e o itinerário formativo que eu estou realizando, né? Porque senão vai ficar contraditório, né? Eu quero um curso de engenharia, eu preciso fazer um itinerário de exatas, né? Um itinerário que me forme para essa avaliação. E no terceiro tópico aqui, as instituições de ensino superior devem considerar os resultados de ambas as etapas em seu processo seletivo. Certo? Cris, algum comentário? Elas estão atentas, né, a toda essa mudança, para que não haja esse desnível, né, de estarmos ensinando uma coisa na escola e o aluno fazer outra nas provas dos vestibulares. Então, era uma dúvida que muitos professores tinham e vinham nos fazendo essas perguntas, certo, Silvia? É um ponto de atenção, né? Uhum. E até mesmo para que vocês, professores, orientem os alunos, né, na busca do itinerário formativo mais adequado ao seu projeto de vida. Vamos refletir um pouco sobre os diferenciais do novo ensino médio. E para começar nossa discussão, quais são os objetivos do novo ensino médio? Nós temos aqui aprofundar e ampliar as aprendizagens nas competências gerais, então, tanto na área do conhecimento ou na formação técnica profissional. Então, visam aproximar o currículo escolar dos jovens em seus desafios e interesses para viver, aprender, produzir e transformar a vida, para que possam construir seus futuros com qualidade e inserção positiva no mundo adulto e do trabalho, certo? O segundo ponto é de consolidar a formação integral. Então, no desenvolvimento de autonomia para os estudantes realizarem os seus projetos de vida. Então, o projeto de vida, além de componente,
é também um eixo central do exercício do protagonismo do jovem e transversal a todos os componentes e as áreas. Busca maior engajamento, autonomia, protagonismo e aprendizagem dos estudantes e mais sintonia das escolas com os tempos atuais. Um outro objetivo é de promover valores universais de ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade, assim como de desenvolver habilidades, né, visão de mundo ampla e heterogênea, capacidade de tomar decisões e de agir. Então, o jovem deve aprender em ação, enfrentando problemas reais, desafios relevantes, analisando posturas e valores no contexto em que está inserido, e indicadores socioeconômicos, ambientais, assim como combinando, né, os tempos individuais e os tempos coletivos. Agora iremos retomar o que são os itinerários formativos. Então, segundo o currículo paulista, os itinerários têm como proposta o aprofundamento das aprendizagens relacionadas a competências e habilidades gerais, consolidando a formação integral do estudante para uma atuação mais consistente na sociedade, com vistas ao mundo do trabalho e à continuidade dos estudos. Então, os itinerários formativos compõem a parte flexível do currículo, onde o estudante escolhe seu percurso conforme seus interesses, aptidões e objetivos. Estão em estreita relação com as 10 competências gerais da BNCC e a formação integral dos jovens estudantes. Organizam-se em torno de 4 eixos com habilidades específicas para cada um deles. Uma das premissas dos itinerários formativos é possibilitar as escolhas dos estudantes para que possam aprofundar seus estudos em temas de seu interesse em relação ao mundo do trabalho ou às áreas do conhecimento, correto? Pois bem, dentro dessas possibilidades, podemos ter unidades curriculares das eletivas ou então um conjunto de unidades curriculares que ampliam e aprofundam os conhecimentos desenvolvidos pelas áreas do conhecimento. Então, o que nós temos aqui? O aprofundamento por área do conhecimento, então, que é aprofundamento em determinada área do conhecimento, tais como linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Temos também a formação técnica e profissional. Então, preparando para o mundo do trabalho por meio de uma qualificação profissional ou habilitação profissional técnica de nível médio ou formações experimentais, onde dialogam com o mundo do trabalho e com os projetos de vida, não sendo apenas um aprofundamento acadêmico das áreas de conhecimento. Temos também o aprofundamento integrado, então é a combinação de mais de uma área de conhecimento ou com a formação técnica e profissional. Temos, então, as eletivas, então é um componente de livre escolha dos estudantes que possibilitam experimentar diferentes temas, vivências e aprendizagens de maneira a diversificar e enriquecer o seu itinerário formativo. E, por fim, o projeto de vida, então, que é um componente específico para o trabalho pedagógico e intencional e estruturado para desenvolver a capacidade de o estudante dar sentido à sua aprendizagem. É o foco central do novo ensino médio. Já na formação geral básica, os estudantes terão os componentes curriculares divididos em áreas de conhecimento como linguagens e suas tecnologias, onde temos os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e língua estrangeira, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias com os componentes de biologia, química e física, e ciências humanas e sociais aplicados com história, geografia, filosofia e sociologia, onde serão desenvolvidas as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para cada uma das áreas do conhecimento
independentemente das escolhas dos estudantes, de modo a consolidar as aprendizagens do ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho sobre os eixos estruturantes. Como que esses itinerários formativos, eles se estruturam, né? Então, o papel dos eixos estruturantes é integrar e integralizar os diferentes arranjos dos itinerários formativos e proporcionar aos estudantes experiências educativas conectadas à realidade, que promovam a sua formação pessoal, profissional e cidadã. Então, nós temos 4 eixos estruturantes. No primeiro eixo, nós temos investigação científica, né, que investiga a realidade de modo a compreender, valorizar e aplicar o conhecimento sistematizado por meio de realizações práticas e produções científicas. Pode ser desenvolvido por meio de projetos de pesquisa, elaboração de procedimentos experimentais, comunicação de resultados, etc. Temos também o segundo eixo, que é empreendedorismo, que integra os conhecimentos de diferentes áreas para mobilizar os seus projetos pessoais ou produtivos em articulação com seu projeto de vida. Possui relação com o quanto os estudantes conseguem desenvolver suas ideias e o quanto os professores conseguem criar oportunidades para esse desenvolvimento. Temos também mediação e intervenção sociocultural. Articula os conhecimentos para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Oportunidade de ir a campo, levantar problemas da comunidade, elaborar propostas de intervenção, de mitigação e de solução, além de colocar essas propostas em prática. Temos também processos criativos. Nos processos criativos, teremos momentos em que os estudantes produzem seus projetos em colaboração com outros colegas e com a mediação de seus professores. Então, aqui nós temos agora, vamos pensar um pouquinho, fazer uma reflexão, né? Estamos aqui em um momento de metamorfose, né? Uma mudança mudanças dos rumos, né, do ensino médio, né, do novo ciclo aqui, e esse momento que precede a vida adulta dos nossos alunos. Então, que precede escolhas importantes. Então, são momentos de errar e corrigir rumos, e nós, professores, onde estamos? Então, também estamos em metamorfose constante, né? Para isso, teremos fases, e a cada fase tem o seu tempo. Pensando nisso, devemos amadurecer conforme o processo que se encaminha. E hoje, né, se hoje estamos como lagarta, conhecendo hoje o itinerário, né, conhecendo aqui hoje o itinerário formativo de matemática conectada, tudo bem, né? Caminhe a partir desse ponto. Então, hoje estamos aqui conhecendo o itinerário, né, começando ali como uma lagartinha, e sugerimos que vocês contemplem, né, seu autodesenvolvimento. Vocês podem assistir ao vídeo, né, sugerido aqui na descrição, nós vamos colocar para vocês, e caminharemos juntos nessa jornada até todos nós, né, nos transformarmos nessa linda borboleta. Certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. É uma fase, né, essa fase de implementação, de implantação, né, do novo ensino médio, nos traz aí algumas inseguranças, né? O que será, o que vai acontecer, mas como você colocou muito bem, é uma fase, né? A gente tem que ir passo a passo nessa evolução, né? Eu achei interessante a imagem aqui que você até escolheu com muito cuidado, com muito carinho, porque são momentos diferentes, né? Hoje, vamos supor que um professor esteja ouvindo falar hoje do itinerário formativo. Vamos começar a partir daqui, né? Então, aí vamos ver aí para onde esse caminho vai nos levando, mas não deixar de estudar, né? Esse vídeo que você falou aí, que vai ficar na descrição, é um vídeo muito interessante, é um ATPC que foi já passado pela IFAP,
que fala muito da UC1, né, da Unidade Curricular 1. Então, para o pessoal que quer estudar aí, é uma boa oportunidade, né? Então, vamos avançar aqui na nossa jornada, né? Na nossa jornada de lagarta à borboleta, e vamos falar um pouquinho agora sobre o aprofundamento curricular. Então, os aprofundamentos curriculares, né, ocorrem dentro das áreas de conhecimento ou de forma articulada, né, compondo duas áreas de conhecimento ou até mesmo a área técnica, né? Abordaremos aqui a área de matemática, né? Lembrando que o ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada ainda às comunidades indígenas também a utilização da respectiva língua materna, independente das áreas de aprofundamento que o estudante escolher em seu itinerário formativo. Isso é muito importante, que nós teremos aí garantido aos alunos o aprendizado tanto de português como matemática nos 3 anos do ensino médio, independente da sua opção. Isso, então aqui agora nós iremos falar sobre o aprofundamento na área, né, de matemática e suas tecnologias. Então o nosso itinerário é o chamado, né, de matemática conectada. Então vamos aqui falar da ementa, né, que rege esse itinerário formativo, e nessa unidade curricular nós teremos aqui que o proposto, só um instantinho, aí, a proposta é compreender como gerenciar seus recursos financeiros, fazer o uso e criar planilhas para controle de orçamentos e utilizar simuladores de cálculo de maneira assertiva e sustentável para alcançar os objetivos do seu projeto de vida. Então, o estudante estará desenvolvendo simultaneamente atitudes e comportamentos para agir de forma proativa e empreendedora. Então, a compreensão de fenômenos físicos e da leitura de gráficos, né, utilizados no mercado financeiro, ajudará na análise de diferentes situações, inclusive o consumo de energia doméstica. Então, ao selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática, né, os alunos terão acesso a essa situação, né? Então, assim, o estudante vai aplicar estratégias de marketing, por exemplo, né, para produzir o comercial do seu projeto de vida, baseado em análise de valores e processos de construção dos comerciais atuais. Por que é importante, né? O aprofundamento matemática conectada tem como proposta que o estudante vivencie situações. Pode clicar, Cris, por favor? Vivencie situações em que reflita, problematize, idealize e possa fazer intervenções para responder a questões complexas da sua vida e do seu entorno. A partir de situações práticas e contextualizadas, o estudante estará envolvido em diversas experiências nas quais poderá identificar e significar a presença da matemática e a aplicação de suas tecnologias no cotidiano. Para além das contribuições da matemática na sua formação como cidadão, este aprofundamento foi planejado de forma que o estudante possa desenvolver ainda mais seu potencial pessoal e profissional, por meio de experiências relacionadas não somente à matemática, mas também a outras áreas do conhecimento que complementam esta etapa de jornada. Muito bom, né? Então, e o estudante, ele estará mais preparado para. Então, ao finalizar esse aprofundamento curricular, o estudante terá mais recursos para avaliar e decidir como dará continuidade à sua jornada pessoal, acadêmica e profissional, levando em conta o seu projeto de vida. Então, o estudante terá repertório para argumentar, inferir e tomar decisões, conectando suas vivências com os conhecimentos e práticas, né, desenvolvidas nessa proposta que articulam os conceitos da matemática e de outras áreas. Então, ao vivenciar situações empreendedoras e processos criativos, o estudante será capaz de explorar tecnologias digitais, criar protótipos,
de jogos e aplicar os conhecimentos matemáticos para produzir conteúdos autorais. Ele também será capaz de analisar fatos e situações que estão presentes nos comportamentos populacionais e ambientais. Então, qualquer que seja a escolha profissional, é necessário uma organização, um gerenciamento, né, capacidade técnica e de planejamento financeiro. Assim, muitas são as possibilidades de profissões de nível superior ou técnico que se abrem para a realização dos seus objetivos, entre os quais destacamos. Então, nós temos aqui a licenciatura em matemática e física, engenharias, arquitetura, ciências contábeis, ciências da computação, gestão financeira, análise de desenvolvimentos de sistemas de informação, comércio exterior, analista de suporte de dados, de banco de dados, né? Estatística, pedagogia, funileiros, mestres serralheiros, carpinteiros, informática, técnico em segurança do trabalho, tecnólogo em radiologia, economia, entre outras. Então, além disso, o estudante poderá atuar no setor. Além disso, o estudante poderá atuar no terceiro setor, como as organizações não governamentais, as ONGs, as organizações de sociedade civil de interesse público, as organizações sem fins lucrativos e outras formas de associação civil. Então, por fim, essa lista ela não é determinante, né? Nem se esgota com essas possibilidades, tendo em vista que o projeto de vida do estudante é um mapa que pode seguir diferentes rotas e que algumas profissões ainda irão surgir. É isso mesmo, Cris. É muito interessante esse slide que você colocou, porque ele faz um link lá com o começo da nossa TPC, né? Quando nós falamos lá sobre a permanência do aluno no ensino superior, né? Então, dentro do nosso itinerário formativo, nós garantimos aí essa permanência, né, esse conhecimento para permanência nessas áreas aqui no ensino superior, né? Também nós temos aqui no nosso itinerário, né? Lembra das ementas? Nós temos as ODS, né? Então, aqui nós temos a ODS 4, que é Educação de Qualidade, a ODS 8, que é trabalho digno, né? Trabalho decente e crescimento econômico, e consumo e produção responsáveis. Olha aí as ODS, para quem não lembra, né? São as 17, aqui nós temos contemplado 3 ODS aqui. Também nós temos a articulação com as competências da formação geral básica da área de matemática e suas tecnologias. Aqui também lembrando do nosso ATPC, né, que nós já trabalhamos, que é interpretar, modelar e comunicar, propor ações e resolver e elaborar problemas. E também as competências gerais, né, do currículo paulista. Então, nós temos aqui as 10 competências gerais sendo trabalhadas aqui no nosso componente curricular. Muito bem, então aqui, né, estão todas essa é a nossa ementa, né, aquele início desse nosso itinerário da matemática conectada. E dentro, né, da matemática conectada, aqui só foi aquele início, né, Silvia? Lembra que a gente fez uma mão na massa com os professores sobre os itinerários? Isso. Então, isso daqui foi até onde a gente foi naquele trabalho, naquela atividade. Então, agora, o que a gente vai fazer? Então, nós vamos falar com vocês sobre o que em 2022, né, vai acontecer. Então, vamos falar sobre as unidades curriculares, né? A unidade curricular 1, que será iniciada agora em 2022, na segunda série do ensino médio, e ela vai percorrer todo o primeiro semestre do ano de 2022. Então, nós temos aqui a educação financeira sustentável. Então, nesta unidade curricular, a proposta é que o estudante compreenda como gerenciar seus recursos financeiros,
fazer uso, criar planilhas de controle de orçamento e utilizar simuladores de cálculo de maneira assertiva e sustentável para alcançar os objetivos do seu projeto de vida. Então, ao selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos da matemática, o estudante estará desenvolvendo simultaneamente atitudes e comportamentos para agir de forma proativa e empreendedora. Então, a compreensão de fenômenos físicos e da leitura de gráficos utilizados no mercado financeiro ajudará o estudante a analisar diferentes situações, inclusive o consumo de energia doméstica, né, ampliando estratégias de marketing para produzir o comercial do seu projeto de vida, baseado em análise de valores de processos de construção dos comerciais atuais. Então, nesta UC, nós temos aqui os componentes e os números de aulas, né? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui adiante, detalhadamente para vocês. E também teremos aqui as disciplinas, né, envolvidas nessa unidade curricular. Então, vamos a elas aqui uma a uma. Então, vamos ao primeiro, né? Então, no primeiro componente dessa unidade curricular, ela é a de educação financeira em conexão e será ministrado por 4 aulas semanais e abordará os objetos de conhecimento, funções relacionadas às questões financeiras, conceitos de matemática financeira, sistemas de amortização, noções de fluxo de caixa, taxas de inflação, o IPCA e INPC, planilhas eletrônicas e simuladores de cálculos, tá? Então, quais professores podem ministrar esse componente, né, dessa primeira UC? Então, são os professores de matemática, como prioritário, tá? Ou os professores de física podem ministrar esse primeiro componente, tá? Com 4 aulas. Já no segundo componente, nós temos aqui, já no segundo componente, que é de conexão empreendedora, com 2 aulas semanais, teremos os objetos de conhecimento, que são educação empreendedora, cultura empreendedora, carreiras profissionais inovadoras, comportamento empreendedor, desafios do mundo contemporâneo para empreender e projetos empreendedores e a matemática. Quais são os professores que podem ministrar esse componente? Então, são os professores prioritariamente de matemática ou o professor de física. Já no terceiro componente dessa primeira unidade curricular, é o fenômenos físicos e a interpretação de gráficos. Nós teremos aqui com 2 aulas semanais, e os objetos de conhecimento são cinemática, gráficos de potência e tempo, conversões de unidades de medida. Então, quais são os professores que podem ministrar esse componente? Então, prioritariamente o professor de física ou o professor de matemática. E no quarto componente dessa primeira unidade curricular, que é a influência da mídia no consumo dos jovens, teremos 2 aulas semanais e com os objetos de conhecimento, de saberes estéticos e culturais, história da comunicação visual e a influência da mídia do consumo, elementos da linguagem, códigos e signos visuais, estratégias de marketing, materialidades, então, suportes, materiais, ferramentas e procedimentos de logotipos, logo, né, e etc. Processo de criação, produções gráficas, impressas e ou digitais. Quais professores podem ministrar esse componente? Prioritariamente o professor de arte ou o professor... Silvia, ficou claro? Ficou claro sim, Cris. Agora vamos para o segundo semestre de 2022, com a unidade curricular 2, né? Jogos da estratégia à criação, né? Pode clicar, Cris. Também nós teremos aqui no segundo semestre. Esta unidade é um projeto integrado entre matemática, física e arte,
que é continuação, né, da unidade curricular 1, por meio do desenvolvimento do pensamento matemático e do computacional. Propõe a criação de um game ou quiz pelo estudante, com o objetivo de resolver problemas, ensinar matemática para outros estudantes ou simplificar situações do cotidiano. Pode clicar, Cris? Aqui nós temos a tabela que apresentam os componentes e o número de aulas. Nós vamos falar sobre cada um deles daqui a pouquinho. E apresentar as disciplinas envolvidas nessa unidade curricular aqui, que também é matemática, física e arte. No componente 1, nós temos conexões lógicas, eu e o mundo, 4 aulas semanais. Nesse componente, tá, nós temos os objetos de conhecimento, são matemática computacional, sequências, laços de repetição, variáveis e condicionais, linguagem e planilhas eletrônicas, algoritmos e fluxogramas. Tá? Então, esse daqui são os objetos de conhecimento. Quais professores podem ministrar esse componente? Tá? Então, aqui nós temos os professores de matemática ou o professor de física. Né? Aqui a gente consegue perceber bem que os objetos de conhecimento, eles realmente são de aprofundamento da área da matemática. Né? Então, ele já vem aqui com um pensamento computacional muito forte aqui no seu desenvolvimento. No componente 2, geometria dinâmica, nós temos 2 aulas semanais, tá? Para esse componente de geometria dinâmica, nós teremos como objetos de conhecimento programação, softwares de geometria dinâmica e programas gráficos, estrutura lógica de quiz e jogos. Então, quais professores podem trabalhar aqui dentro desse componente? São os professores de matemática ou de física. Né? Podem perceber que os objetos de conhecimento estão realmente muito voltados para o nome da nossa unidade curricular, né? Então, vamos aqui ao nosso próximo, que é o componente 3, o universo elétrico no mundo dos jogos. Então, aqui nós também teremos 2 aulas semanais, tá? Como objetos de conhecimento, teremos eletrodinâmica, circuitos elétricos, eletromagnetismo, força e indução eletromagnética. Tá? Então, pelos objetos de conhecimento, nós já percebemos quais professores podem ministrar esse componente. Então, no caso aqui, preferencialmente física ou o professor de matemática. No quarto componente, design de games, então nós teremos 2 aulas semanais aqui também. E como objetos de conhecimento, nós teremos aqui saberes estéticos e culturais, história dos design de games, materialismo, né, materiais, ferramentas, suportes e procedimentos digitais, elementos da linguagem, cenário, personagens, enredos, tá? Então, quem pode ministrar esse conteúdo? Então, aqui a gente tem esse conteúdo, desculpa. Quais professores podem ministrar esse componente? A arte, né, preferencialmente, ou o professor de matemática. Então, aqui nós apresentamos, né, Cris, as 2 UCs aí de 2022. Isso mesmo, Silvia. Então, aqui, só para a gente finalizar, né, mostrando para vocês um percurso. Então, para 2022, nós temos 2 unidades curriculares. A unidade 1, é o primeiro semestre, né, vai percorrer todo o semestre de 2022, que é de Educação Financeira Sustentável, né, que é a relação do projeto de vida e o mundo financeiro. Então, esse é a primeira unidade. Já no segundo semestre de 2022, a segunda unidade curricular, que é os jogos da estratégia, a criação, pensamento computacional e criação de jogos. Então, o que nós fizemos com vocês hoje? Nós percorremos toda a unidade curricular 1 e toda a unidade curricular 2, que é o que vai percorrer, perfazer todo o ano de 2022, certo?
Só que só para a gente não deixar, né, aí toda a emenda, né, todo o programa, né, da nossa matemática conectada, do itinerário, então nós fizemos a primeira unidade, a segunda unidade, ela num todo. Só vamos aqui repassar para vocês sobre o que é cada uma, né, o que nós teremos para 2023. Certo, Ciro? Nós teremos para 2023, que são os terceiros anos, as terceiras séries, nós teremos 4 unidades curriculares. Então, vamos repassar aqui rapidamente para vocês. Então, vamos lá. Nós temos a unidade curricular 3, certeza e incerteza, para que serve a probabilidade, né? Isso aí no nosso terceiro ano, né? Então, para ter uma real conexão com a realidade que vivemos, precisamos compreender a imprevisibilidade dentro das complexas relações humanas e naturais, num processo investigativo, científico, pois dentro desse complexo movimento que as decisões são tomadas, seja na vida pessoal ou no mundo do trabalho. Então, contamos para essa UC com os componentes curriculares, nós contamos com os componentes curriculares, tendências e decisões, 5 aulas semanais, determinismo e as surpresas do mundo quântico, 2 aulas semanais, estudo de demografia, 3 aulas semanais, formando aqui um total de 10, tá? Então, esses componentes, tendência e decisões, habilitação prioritária matemática ou a qualificação alternativa, que é física. Determinismo e as surpresas do mundo quântico. A habilitação prioritária é física e a qualificação alternativa também é física. Então, é um componente que será ministrado pelos professores de física. E estudo de demografia, a habilitação prioritária é geografia e a qualificação alternativa, história. Na unidade curricular 4, de olho na geometria, nós temos a proposta ampliar sua percepção e seus conhecimentos sobre a geometria presente ao seu redor. Vivenciando processos criativos, o aluno vai pesquisar e analisar a presença das formas geométricas estáticas ou em movimento nas construções, nas artes, na sinalização, nas embalagens, na estamparia, na cartografia, enfim, vai analisar aí a geometria no seu contexto, no seu cotidiano. As possibilidades são muitas e vai ser um trabalho bem interessante aí de construção, né, de projeto e construção. Para isso, nós teremos aqui nessa unidade curricular os componentes de geometria, diferentes olhares, 5 aulas, que a habilitação prioritária é matemática e a qualificação alternativa é física. Geometria e equilíbrio, nós teremos 2 aulas semanais, que a habilitação prioritária é física e a qualificação alternativa é matemática. E geometria criativa, que com 3 aulas semanais, que a habilitação prioritária é arte e a qualificação alternativa é matemática, tá? Na unidade curricular 5, conexão matemática na natureza e na arte, né? Na terceira série do ensino médio. Então, aqui, o estudante vai estudar, né? A possibilidade aqui, como é possível descrever o movimento dos planetas, o custo e o lucro de uma empresa, ou representar as ondas do som ouvindo uma boa música, né? Para responder essas questões, nós vamos trabalhar com a modelagem matemática, né? Então, modelar diversas situações utilizando a matemática, né? E a ciência aqui, modelando os fenômenos do mundo real, tá? Os componentes curriculares aqui, nós temos as ciências em conexão, com 5 aulas, né? A habilitação prioritária é matemática e a qualificação alternativa é física. Nas ondas da ciência, a habilitação prioritária é física e a qualificação alternativa matemática, com 2 aulas semanais.
E a música e a matemática, com 3 aulas semanais. A habilitação prioritária é a arte e qualificação alternativa é matemática. Então, nós temos aqui a modelagem matemática. Na unidade curricular 6, nós fechamos aqui o ensino médio, o 3º ano, com o tema Eu, jovem, a caminho do mundo do trabalho. Então, nesse momento aqui, que é um momento de reflexão, ele começa aqui, ó. Será que o aluno está pronto para alcançar os seus objetivos? Né? E para responder essa pergunta, professor e aluno vão revisitar o projeto de vida, né? Conhecer melhor aí o mundo do trabalho, investigar como a matemática, a geografia e a física são necessárias para sua melhor inserção nesse universo, tá? Nós também temos aí o Enem à frente, né? Ou outro processo seletivo, né? E a fim de apoiá-los, né, vamos juntos organizar uma agenda de estudos com metas, né? Para que os sonhos e os propósitos dos alunos que estão lá no seu projeto de vida se tornem realidade. O componente curricular que nós temos aqui é resolução de problemas em conexão, 5 aulas semanais, habilitação prioritária de matemática e a qualificação alternativa é física. Otimizando a rota. Então, nós temos 2 aulas semanais, a habilitação prioritária é física e a qualificação alternativa é matemática. E também teremos um componente de atualidades, que vem aí com 3 aulas semanais, que a habilitação prioritária é geografia e a qualificação alternativa é história ou sociologia. Então, esses aqui são as 6 unidades curriculares. E agora vamos para um quadro resumo sobre as disciplinas do itinerário matemática conectada. Então, na 2ª série, nós temos a UC1 e a UC2. Então, nós temos aqui matemática, física e arte, né? Que trabalharão aqui nessas 2 unidades curriculares. Já em 2023, quando esses alunos, esses estudantes estiverem no 3º ano, nós teremos aqui a UC3 e a UC6 trabalhando com matemática, física, geografia / história, né? Tanto na UC3 como na UC6. E também teremos a UC4 e a UC5 trabalhando com matemática, física e arte aqui nessas unidades curriculares. Certo, Cris? Certo, Silvia. E aí, né, tendo assim, como você disse, o quadro resumo, dá para a gente ter uma boa noção de como esse itinerário, né, de matemática conectada estará interligada do começo, né, de 2022 até o final de 2023. Então, 2022 com 2 UCs, né, assim como a Silvia bem explicou, foi tendo, né, os componentes envolvidos aí de matemática, física e arte. E em 2023, como você mesmo disse, em 2 a 2, né? Então, a UC3 no primeiro semestre, a UC6 no segundo semestre, trabalhando matemática, física, geografia e história, e na UC1, o C4 no primeiro semestre e a UC5 no segundo semestre, trabalhando os componentes de matemática, física e arte, perfazendo o ano todo, né? Com esses componentes, né, Silvia? Isso mesmo, Cris. Então, aqui, falando sobre os itinerários, o que nós tínhamos para vocês hoje era falando sobre o itinerário de matemática conectada, que é o itinerário da área pura, né, que a gente chama de área pura, porém, vocês percebam que temos aqui já a integração entre os componentes trabalhando dentro do itinerário da área de matemática. E no próximo TPC iremos falar sobre a integração curricular e os itinerários integrados, certo, Silvia? Isso mesmo, Cris. Então, agora vamos falar, então, dos materiais em ação, né, que são os materiais lá, o aprender sempre com a taxonomia de Bloom.
Então, no início de cada bimestre, definimos, estudamos, né, as habilidades que devem ser desenvolvidas nas sequências de aprendizagens que serão apresentadas nos materiais de referência. Então, o Aprender Sempre, Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola. Mas com que frequência revisitamos nossos planos bimestrais? Será que estamos preparando atividades e avaliações baseadas nesses planos? Na hora de elaborar uma avaliação, estamos levando em conta as etapas para desenvolvimento dessas habilidades? Então, essas questões são muito importantes e precisamos fazer uma reflexão sobre elas. Então, vamos juntos analisarmos algumas questões do material Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, sobre a percepção da taxonomia de Bloom. Então, vamos pedir para que vocês contribuam no chat, né? Para que possamos juntos fazer esse estudo. Vamos lá? Então, nós temos aqui, né, o nosso estudante subindo aqui a escadinha da taxonomia de Bloom. Então, temos lá o lembrar, o compreender, o aplicar, o analisar, o avaliar e também o criar. Vai lá. Então, aqui temos a primeira atividade, né, da segunda série do ensino médio, do Aprender Sempre, volume 3. Então, temos aqui os objetivos da aula, né? Reconhecer uma relação entre duas grandezas como uma função e identificar uma função a partir da relação entre duas grandezas. Então, a gente vai estudar algumas atividades dentro desta sequência de atividades aqui. Tem a sequência de atividade 1, a 2 e a 3. Principalmente esses verbos, né? Reconhecer e identificar. Só que dentro do nosso processo aqui de trabalho, né, nós temos aqui na nossa primeira questão, nós temos um texto, pode clicar, Cris, por favor. E essa questão, dentro da taxonomia de Bloom, nós temos o quê aqui? Para resolver esta questão, nós precisamos compreender, né? Então, nós temos que compreender o texto para que a gente consiga resolver. Então, quando eu coloco uma questão dessa numa avaliação, a gente está trabalhando a parte de compreensão do conteúdo. Certo, Cris? Isso mesmo. Então, lembrando, né? Ele está lendo o texto e vai responder duas questões. Então, ele vai ter que compreender o texto para resolver essas duas questões que se apresentam aí. Certo, Silvia? Isso. Aí, Então, vamos para o próximo. Próximo. O quadro seguinte traz informações numéricas apresentadas em um item do SARESP 2014. Então, nós temos aqui a tabela. Cada elemento de X tem quantos correspondentes em N? A partir dessa informação, a que conclusão podemos chegar quanto à relação entre os valores de X e N? Então, vamos ver aqui o que a gente tem dentro da taxonomia de Bloom, né? Então, nós temos aqui um exercício que ele vai aplicar um conhecimento. Ó, a partir dessa informação, a que conclusão podemos chegar? Aqui a gente tem até um degrau que ele está indo do aplicar para o analisar, né? Então, porque a gente também não tem isso aqui fechado, né? Como é que a gente fala? Conhecimentos estanques, né? Acho que é esse o nome. Isso mesmo. Sim. Ele tem aqui uma questão, ele está aplicando um conhecimento, né? E também já está aprendendo a analisar, tá? Então, a gente tem aqui uma transição aqui na nossa atividade, tá? Podemos ir para a próxima, quer dizer? Vamos lá. Tá. Você quer falar, Cris? Não, pode falar, Silvia, tá indo bem. A vazão de uma torneira aberta em relação ao tempo está indicada no quadro seguinte. Então, a partir da observação dos dados numéricos dispostos no quadro, né, é possível concluir
se a relação entre eles é uma função? Muito bem. Justifique. Então, vamos aqui à nossa escadinha da taxonomia de Bloom. E o que a gente tem que fazer nesse exercício, né? Temos que levar o aluno a analisar a situação, né? Então, aqui ele vai analisar. Já é aí um degrauzinho maior. Então, a gente pode perceber que as atividades, elas dentro daquele bloco todo, elas têm recompreender, aplicar, analisar, avaliar. Então, tem várias atividades. Isso também não significa que a primeira é lembrar e a última é criar, tá? Então, é um processo. Então, algumas ela vai analisar, depois o conteúdo muda um pouquinho, ela volta para o compreender, aí ela vai para o aplicar de novo. Então, ela tem uma transição entre o degrau aqui, né, os degraus dessa nossa taxonomia dentro da própria atividade. Tá? É o chamado de espiral, não é isso, Silvia? Ela vai, Isso, depois Cris. volta, ela vai e volta. Então, a gente vai voltando, né? Sai de um degrau, volta para o outro, depois vai para mais para frente, depois volta. É esse momento de recuperar, né? Recuperei alguma coisinha que faltou para ele continuar, ou fazer ou relembrar um certo conceito para ele poder avançar. Tô certo, Silvia? Perfeito, Cris. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, a gente tem esse espiral, como você colocou muito bem aí, tá? Podemos avançar para a próxima? Próximo. Então, aqui nós temos uma questão do Saresp, né? É uma piscina de 30 mil litros, totalmente cheia, precisa ser esvaziada para limpeza e, para isso, uma bomba que retira a água à razão de 100 litros por minuto foi acionada. Então, aqui a gente já tem uma questão mais complexa, né? Então, eu tenho que compreender o conteúdo, eu tenho que ver que é um conteúdo que está sendo aplicado, eu tenho que analisar o que eu tenho aqui, e eu vou ter que fazer aqui algumas intervenções, né? Então, eu tenho que a expressão que fornece o volume de água, depois eu tenho que colocar a expressão que fornece o volume de água e que sai da piscina, o tempo necessário para que a piscina se esvazie e quanto de água ainda terá na piscina após 3 horas. Então, dentro aqui da nossa escadinha da taxonomia de Bloom, nós colocamos como avaliar, porque nós entendemos que o aluno ele vai ter que julgar aqui o conhecimento dele, o que está acontecendo dentro daquela piscina. Então, eu vou ter que analisar, é um exercício de aplicação, e eu também vou ter que fazer esse julgamento, né? Essa avaliação aqui é julgar o que é a expressão do volume em função do tempo, o que é a expressão que fornece o volume de água que sai da piscina. Então, eu tenho que fazer aqui um julgamento das minhas ideias, né? Eu tenho que analisar muito bem todo este problema. Cris? Ô, Silvia, essa coisa do avaliar, né? Não é avaliar de avaliação, o professor avaliando se o aluno aprendeu ou não, é o aluno fazendo a própria avaliação do seu aprendizado, certo? Isso. Ele vai avaliar aqui no sentido de ter que julgar as características do exercício, né? O que eu tenho todo o meu contexto, e aí eu preciso julgar o que é do item A, o que é do item B, o que é do item C. Então, eu vou analisar e já vou descartando, né? Eu não vou simplesmente analisar e resolver, eu tenho que analisar, eu tenho coisas diferentes, então eu preciso classificar o que é uma coisa do que é outra. Então, é esse julgar aqui que se refere essa palavra, né? Não é se avaliar, como você colocou, como avaliação de prova, né? Isso. É o avaliar a situação para eu dizer aqui o que está acontecendo, né? Quanto de água terá na piscina após 3 horas de funcionamento. Então, eu estou aplicando e também estou analisando qual função eu vou ter que usar para calcular isso, né? Então, eu vou ter que fazer uma análise e nessa minha análise eu vou julgar qual das duas eu pego. É nesse sentido aqui. Perfeito.
Obrigado, professores, pela contribuição no chat, né, que vocês colocaram. Vamos discutir aqui, né, discutir em pares, né, nas escolas, sobre a intencionalidade com que nós trabalhamos as nossas questões, né, a intencionalidade com como avaliamos, né. Então, quando a gente for construir a nossa avaliação, é interessante pensarmos, sim, aqui na taxonomia de Bloom, no sentido de dificuldade, né? Então, se eu vou colocar uma questão de compreender, depois eu posso colocar uma questão de aplicar, uma questão de analisar, dependendo aí do objeto de conhecimento que eu estou trabalhando. É isso, Cris? Isso é muito importante, né, Silvia? É esse estudo mesmo que nós fazemos do material, do currículo, do material e do nosso plano de aula, né? Fazendo juntando tudo isso e em pares, discutindo qual a metodologia, a melhor metodologia para se trabalhar essas questões, esses objetos de conhecimento, e assim como a Silvia falou, analisando melhor a sua turma, sabendo que eu posso trabalhar uma atividade de compreender, depois uma de aplicar, se eu precisar eu retomo de compreender, e assim eu vou trabalhando o material para que a gente consiga fechar, né, a recuperação desses alunos. Então, pessoal, aqui nós temos as referências, né, do nosso TPC, que nós trouxemos aqui para vocês hoje, o que nós estudamos para que a gente consigamos fazer essa formação. Então, nós temos aqui o BNCC, o novo ensino médio, né, nós temos esse site que nós estamos trabalhando como referência para fazer essas formações. Também o referencial curricular para os itinerários formativos, disponível nesse link também. E também a Gabriela Cunha, né, que a gente trabalhou aqui, avaliação, níveis de aprendizagem e a taxonomia de Bloom. Então, é muito interessante quem tiver interesse, se aprofundar mais sobre esse tema, deixamos aqui para vocês essas referências. Olá, professores, então vamos aqui, né, com as nossas práticas da semana, e temos aqui a equipe da PEI, da professora Maria Josefina Flacker. Muito prazer aqui em ter toda a equipe conosco. Então, eu vou pedir para que vocês se apresentem. Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Falcão, sou professora da PEI do Maria Josefina, dou aula de matemática, física aplicada, práticas experimentais, eletivas e por aí vai, né? Na PEI a gente dá um pouquinho de cada coisa. Prazer estar aqui com vocês, dividindo nossas práticas. Olá, eu sou o professor José Canejo, leciono Química e Eletivas, tá? E estou aqui para a gente conseguir fazer um bom trabalho todos juntos. Boa tarde, eu sou o Diogo, professor de Matemática, Física Aplicada, Práticas Experimentais, e esse projeto nasceu da ideia das 2 aulas de Práticas Experimentais do segundo ano, onde a gente conseguiu adequar o trabalho dos alunos e criar esse material que eu acho bastante interessante para todos. Olá, eu sou Rosângela, PCA de Matemática e Ciências da Natureza. É um prazer estar aqui dividindo, compartilhando as ideias dos professores. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu sou o PCG, de Maria Josefina e é um prazer estar vendo o trabalho dos meus professores sendo retratado e compartilhado com todos. A ideia do projeto, porque a escola se tornou PEI esse ano, né? Então é tudo muito novo para a gente, né? Mesmo quem está há tantos anos no estado, né, na rede, tem muita coisa nova. E o primeiro semestre foi assim um aprendizado para a gente na práticas experimentais, só que daí a gente sentia que faltava alguma coisa, um link, um elo. A gente sentia que faltava esse elo entre práticas, entre as disciplinas de exatas, entre o problema da escola que é matemática, MMR, daí tem tudo aquilo, né? E aí tem a C, e tem tudo. Então a gente estava tudo muito nos quadradinhos, tudo separadinho. Então a C era separadinho, prática separadinho, matemática separadinho. Daí a gente conversando, a gente falou, não, vamos juntar tudo isso, vamos fazer uma coisa que funcione tudo junto, com o que a gente tem, que era muito umas atividades simples, para os alunos conseguirem entender um pouquinho mais de matemática, aplicabilidade e tudo mais. Daí a gente começou a analisar as causais do MMR aqui,
Sempre a gente estava nas reuniões e a gente tinha aquelas causas raiz do MMR, os índices e tudo mais. As habilidades essenciais que a gente tinha que trabalhar, né? Então, o centro de o CMSP, né? Que a gente via que as habilidades eram aquelas, e os alunos assistiam aquilo e ficava sempre aquele ponto de interrogação, né? Da onde surgiu Pitágoras, por que essa fórmula, por que a fórmula do pi? A gente começou e sempre montamos um projeto. O projeto é da caverna ao computador, né? Nós montamos algumas atividades no decorrer desse projeto, e esse projeto é a base das nossas práticas experimentais da unidade, né? Só que não precisa ser feito para usar essas práticas, porque qualquer aula de matemática que você vai dar o conteúdo, você consegue usar essa matéria, esse conteúdo. Então, nós pegamos a causa raiz do MMR, a SEI, as habilidades essenciais, daí nós focamos as premissas da P, que é o protagonismo juvenil, formação continuada, corresponsabilidade, excelência, gestão e replicabilidade. As aulas remotas no primeiro semestre, a gente percebeu que a gente conseguia atingir alguns alunos, mas não todos, porque eles achavam matemática muito longe da realidade. Muito fora, né? Então, eles faziam, mas a gente dava a aprender sempre, tudo mais estava meio... Daí o Diogo, que é nosso expert em tecnologia, começou a fazer as aulas, gravava as aulas. Então, a gente explicava, ele gravava as aulas e colocava os links para os alunos, além das nossas aulas do Meet, né? E as práticas experimentais, o que a gente fez? A gente tentou juntar matemática e física, né? E depois o professor Carejo também acabou juntando também, e aí ficou uma coisa só, né? Nós pensamos no projeto como a evolução da humanidade. Então, na história da matemática mesmo, né? Nós pegamos pela BNCC a história da matemática, que é uma das coisas lá que acaba sendo um pouco esquecida, e nós mostramos para os alunos, ainda estamos fazendo, né, porque está em andamento, mostramos para o aluno que a matemática anda junto com a evolução da humanidade, não é uma coisa à parte. Matemática é um quadradinho à parte, a evolução da humanidade é outro quadradinho, né? Então, a gente foi pela idade cronológica, se você pegar o projeto, está a idade cronológica no projeto, e aí nós começamos lá pelos homens da caverna. Como eles contavam os animais, as pedrinhas, tudo mais, e aí tinha uma atividade para eles fazerem, que foi uma história em quadrinho, que nós usamos língua portuguesa junto. E depois a gente foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, e sempre o aluno como protagonista, sempre o aluno participando de tudo, de tudo. Então a gente só mostra, e aí eles que fazem tudo. A gente interfere só quando há aquela necessidade mesmo. Porque as matérias são todas retomadas que está lá no Aprender Sempre. Porque se a gente pegar o Aprender Sempre do primeiro, segundo e terceiro, muda os bimestres, mas o conteúdo essencial é o mesmo. É o mesmo. Tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro. São aplicados de forma diferente, mas a base deles sempre é a mesma. Sempre as habilidades essenciais são as mesmas. Em 8 atividades, porque como só foi no segundo semestre, práticas experimentais é uma aula por semana, a gente dividiu em 8 atividades. A primeira atividade foi a introdução aos números, que eu já falei um pouquinho, né? Eles tinham que ler sobre a introdução dos números, pesquisar sobre a história dos números e fazer uma história em quadrinhos. Alguns fizeram manual, alguns alunos fizeram no computador, então teve de tudo, né? Depois a gente fez sobre a história dos algarismos. Né, a segunda atividade foi a história dos algarismos. Então, nós colocamos algarismos romanos, a história dos algarismos mesmo indo-arábicos, daí eles fizeram aquela atividade que tem os pontinhos, que é uma atividade bem simples, que no fundamental a gente já tinha aplicado isso quando a gente fez um projeto aqui na escola do Mambatarran, que é com elástico. Então, o número 1 tem um pontinho, o número 2 tem 2 pontinhos, e assim por diante. Daí nós começamos com Tales, Pitágoras, Pi. O Tales a gente não fez ainda por falta de sol. Né? A gente precisa do sol para poder demonstrar o teorema de Tales. Né? O de Pitágoras a gente já fez, a gente já tem evidência, o cálculo do Pi também. E os outros a gente está tudo em andamento. Daí tem a descoberta de Arquimedes, que é aquele do peso, né? O ouro e a prata, que o rei estava lá na banheira, tinha que descobrir da coroa lá, nós colocamos a história para eles já, ele pesquisando. O professor Canejo ajudou falando da densidade necessária. Ele falou sobre o ferro fundido e o ferro... Ácido oxidável, cobre e alumínio. Daí nós corremos para o Canejo nisso, né? Nós corremos para ele poder ajudar a gente. Porque o peso é diferente, então tinha que ser o mesmo formato, mas um peso diferente para eles terem a densidade, na hora que joga lá para sair a água, né? Que legal. E as leis de Newton,
que tem um carrinho aqui na escola, que ele também é do 5S, ele anda para lá e para cá com esse carrinho, né, carregando as coisas, arrumando tudo. A gente fala, vamos usar o carrinho de mercado. Então, as leis de Newton, através do carrinho de mercado, a gente vai fazer também por esses dias. E o fechamento vai ser com o professor de plateia, né? Na sala de tecnologia, a gente vai montar com os alunos o fechamento, que é as atividades todas no Padlet. Eles vão aprender a montar Padlets. Que legal, muito interessante. Então, assim, vocês acabaram utilizando todas as disciplinas, né, praticamente. Aí tem língua portuguesa, que você já falou, que tem história em quadrinho, matemática, física, química, professor de química, história. História Filosofia, eu pedi ajuda para o professor de filosofia, Marcos, também, por conta dos filósofos, né, Pitágoras, Arquimedes. Ô, Ana, conta pra gente, dessas práticas todas, conta pra gente como foi, né, a questão do cálculo do pi, que essa daí teve aí uns momentos bem legais aí dentro da escola, né? Eu vou pedir para ele colocar umas fotos, eu vou falando, mostrando as fotos, tá? Então, o cálculo do pi foi assim. A gente pegou a habilidade que a gente precisava, né, do pi. Daí nós pedimos... aqui na escola mesmo eu peguei várias coisas circulares. Então, eu pedi para o professor de educação física bambolê, daí peguei pratinho lá na cozinha, peguei xícara, peguei pote. A gente pegou... O que mais? Pegou muita coisa, né? O lixo da sala, pires, tudo que você pode imaginar que era redondo lá, a gente pegou. Daí nós colocamos na sala, né, para os alunos, e o professor Diogo demonstrou através de um barbante, né, quantos pi tinha na circunferência. Né? O que foi feito? O que nós fizemos de maneira natural de uma aula, né? Nós explicamos a teoria do modelo matemático, como era feito, né? E eu expliquei com eles, demonstrei o raio através de uma corda. Poderia ser uma corda, qualquer outra coisa, mas a gente tinha ali um pedaço de barbante, eu demonstrei, aí nós explicamos como funcionava aquela razão, e aí partimos para analisar os cilindros que tinha na escola. Então, no caso dessa imagem, ela é de uma caixa d'água que nós temos aqui, onde eles tiveram que desenvolver um jeito para medir esse diâmetro e depois replicar ali em volta da caixa, canos e muitas outras coisas. Então, a gente teve uma facilidade. O que é interessante é que, assim, quando a gente passa a teoria para eles, parece um negócio meio obscuro, eles não conseguem ver lá, eu explicando na lousa. Eles entendem, mas assim, nossa, não consigo sentir isso, sabe? Uhum. Mas quando eles saem para a prática, que eles se colocam ali na situação de ter que buscar a comprovação daquilo, eles conseguem trabalhar muito bem. E aproveitando isso, que a Ana mencionou que a gente utiliza várias matérias ao mesmo tempo, eu acho que a prática experimental veio com essa ideia de uma interdisciplinaridade muito grande entre as matérias que permite essas análises e eles chegam preparados, né? Para que possam fazer esses trabalhos Legal é que eles chegavam no 3,20 alguma coisa, eles ficavam chateados porque eles não tinham medido direito, entendeu? Porque eles sabiam que a teoria é 3,14, então eles tentavam medir mais, eles mediam várias vezes para conseguir chegar no valor certinho. Então foi bem legal. E mesmo assim, para você ter uma ideia, nós explicamos que era um número irracional, que tinha um erro natural nessa contagem, né, pelo cálculo, mas eles queriam chegar no exato, que praticamente era impossível. Mas eles foram tentando até o limite do aceitável, digamos assim. Que legal. Isso é o engajamento do aluno, né? Essa foto é as pilastras da escola. Daí eles estavam medindo as pilastras. Legal que eles arrumaram métodos para medir tanto a circunferência, o comprimento da circunferência, como a diagonal. Olha, tem um caso bastante interessante aqui, ó. Essa nossa aluna, ela tem uma dificuldade, né? E mesmo assim ela interagiu e participou com o auxílio da... Professora de Libras, ela tem problema auditivo, e essa moça de jaqueta preta é professora de Libras. Que legal. Aí, tá vendo? Viu como que dá, né, para fazer um trabalho interdisciplinar, né? E no momento onde essas mudanças de implementação do currículo, né, do novo ensino médio, ele vem nessa linha, né, de realmente ter essa comunicação entre todas as áreas do conhecimento, né? Não adianta eu ficar ali só na minha caixinha, assim como o Diogo colocou, né, ele ficando ali só na parte teórica, o aluno não tem essa interpretação do que isso vai refletir na vida dele, né? Isso é muito legal. E em química, professor, conta pra gente aí como é que foi.
Estou curiosa. Química foi bem interessante porque eu sempre converso bastante com os professores de matemática aqui da nossa escola, porque eu também gosto muito de matemática, porque também leciono matemática. Eu queria mostrar para os nossos alunos como funciona a matemática e a química junto. E aproveitando que a professora Ana já estava ensinando eles a fazer a medição da peça cilíndrica, eu usei essas peças cilíndricas aqui, tá? E queria mostrar para eles como funciona da seguinte maneira. Ó, nós temos peças do mesmo tamanho, do mesmo formato, porém os pesos são diferentes. Eu queria mostrar para eles o que era a densidade. E sabendo que a densidade, na realidade, é uma relação entre a massa em gramas e o volume em ml ou centímetro cúbico, como eles já sabiam calcular o volume dessas peças cilíndricas, eles calcularam o volume em centímetro cúbico e todas essas peças já têm um peso. Aí eles calcularam a densidade de cada um. E o interessante foi que logo após o experimento, todos eles queriam fazer de todos os copos de prova, que era o alumínio, o cobre, o aço inoxidável, o aço fundido, tá, e o aço comum. Isso daí foi muito bom, porque eles viram que na prática a matemática, a química, a física e as outras disciplinas podem caminhar lado a lado. O aprendizagem é bem melhor, o resultado é acima do esperado, tá? Pelo interesse que eles tiveram, que eles desenvolveram para fazer esses experimentos. Tá? Então foi isso que ocorreu. Um experimento extremamente válido, com o material que nós tínhamos aqui, como a própria professora Ana falou, e acredito que eles nunca mais vão esquecer o que é uma densidade. Eu queria só fazer uma colocação. Muito legal a linha, né, de trabalho. Então, a Pro veio trabalhar aí o cálculo do π, o professor já pegou da mesma coisa, já trabalhou a densidade, e essa densidade vai ser trabalhada lá no Arquimedes. Vou trabalhar no Arquimedes com esses pesos aqui. Lindo, lindo, lindo. Uma linha muito legal de trabalho. Dá para perceber o planejamento, né, que é tão importante, que a gente sempre fala do planejamento das ações, da intencionalidade do trabalho. Isso. Né? Então, realmente, parabéns. Muito legal mesmo o trabalho de vocês. E também não precisa, igual eles estão falando, né, Silvia? Ele não precisa de muita coisa. Não precisa ser aquela coisa espetaculosa, com um monte de material, coisas diferentes. São coisas simples que a gente tem no dia a dia da escola, né? E trazer isso para a realidade deles, isso é fantástico. O comprometimento do aluno, né? Ele sendo protagonista, vê como funciona? Ele sendo protagonista, né? Eu acho até que se a gente faz um projeto muito mirabolante, foge das nossas mãos. Sabe? Acaba saindo coisas que até os alunos não conseguem uma coisa muito mirabolante, né? Então, a gente tenta fazer uma coisa bem simples para eles verem mesmo, que a matemática é aquilo ali. É no dia a dia. O pouquinho, é aquela coisa bem... Né? A química também está ali no dia a dia, a física também no dia a dia, não está... Vou finalizar com o seguinte, uma coisa que eu mencionei no vídeo que nós apresentamos a princípio, mesmo que às vezes o aluno tenha uma falta de um pré-requisito lá antigo dentro de cálculo, essas coisas, quando a gente apresenta alguma coisa na prática que aparentemente era muito difícil, eles conseguem absorver aquela ideia, eles conseguem pôr em prática aquilo, lógico, eles vão ter que batalhar algumas coisas que eles ainda precisam melhorar, mas eles já conseguem entender como funciona. Então isso é muito bom, porque às vezes eles se sentem até, de certa maneira, entre aspas, né, esquecidos, porque não sabem fazer uma conta, só que aí quando eles chegam lá e conseguem notar, pôr em prática, e às vezes com o auxílio de um outro colega que tem mais facilidade, ou com a calculadora, ou com o professor, eles conseguem entender como é que funciona. Isso eu acho que é muito gratificante, observando, às vezes, as coisas que nós enfrentamos. Então, esses trabalhos são necessários, mas, como disse a Ana, é impossível querer criar uma análise de uma empresa geral. A gente precisa começar devagar, que é medindo ali as pilastras, a caixa d'água, e depois eles vão seguir aí de maneira mais, digamos assim, satisfatória para eles. Isso é legal, o Diogo, que para nós, enquanto professores, também isso motiva, né? A gente ver a evolução do meu aluno, isso me motiva cada vez mais melhorar e modificar essas aulas, né? Uma outra coisa, Ana, que você colocou é que não precisa ser, porque vocês estão falando bastante de práticas experimentais, que é uma aula dentro da PEI, né? Que nas regulares isso não tem. Mas nós, enquanto professores da regular, eu posso ter uma aula na minha semana de práticas,
né, dentro das minhas 5 aulas ou das minhas 6 aulas no fundamental, eu posso colocar uma dessas aulas como práticas e, né, mudar um pouquinho aí o ritmo dessas aulas. Isso é muito legal, muito rico. E igual o teorema de Pitágoras, né? Eles acharam, quando a gente fala hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, eles ficam totalmente, né, perdidos. Na hora que eles fizeram a área lá no pátio, que eles fizeram a área mesmo, eles ficaram assim, o olho brilhava, né? Na hora que eles chegaram no consenso lá, que somava uma, somava a outra, dava outra, sabe? Foi muito legal. Foi muito interessante, porque a gente colocou a hipotenusa, né? A gente fez aquele 3, 4, 5, né? Então, eles fizeram um triângulo de 3, 4 e 5 metros, né? E aí eles fizeram uma área. E o que a gente usou aí desse negocinho branco, na realidade, é o verso de uma fita, que depois a gente vai usar novamente aquele durex. Entendeu? Deixa eu falar só da pesquisa, que está na SEI, sobre trabalhar gráfico, histograma, pesquisa e tudo mais. E nós trabalhamos de um jeito no primeiro semestre, que foi eles fazendo exercícios. E a gente não teve resultado. As provas que vieram do CAED, naquele exercício, eles não conseguiram assimilar o que queriam. Não, sabe, de forma nenhuma. E aí nós trabalhamos, eles fizeram a pesquisa no horário de janta deles. E aí nós trabalhamos média, mediana, moda, histograma, frequência relativa, coisas simples, em cima daquela pesquisa que eles fizeram. Daí a prova que veio do CAED tinha exercício de estatística de novo, porque é a habilidade essencial. E agora eles acertaram. Eles conseguiram assimilar o conteúdo. Eu acho que é interessante, né? Colocar isso, porque a gente percebeu, assim, nitidamente, a gente percebeu na pele que houve a mudança. Isso é muito rico, Nossa, né? muito bom esse relato, né? De que uma mudança de prática, uma metodologia ativa, né? O aluno como protagonista, vocês conseguiram aí reverter essa situação, né? Parabéns a toda a equipe. Obrigado, Silvia, obrigado, Cristiane, por esse apoio aos nossos professores, né, que tem feito um trabalho aí bem interessante. Esse apoio da diretoria em relação ao trabalho dos professores é muito importante. E obrigado pela parceria de vocês, viu? Então, pessoal, essa foi a boa prática da nossa semana, né, do nosso TPC. Né? Agradecemos a toda a equipe da escola, em especial mesmo os professores, né, de matemática, a Ana Paula, o Diogo, que realmente né, passaram para a gente aqui que gostariam de participar conosco. E o professor também de Química, agradeço, que realmente foi um relato, nossa, fantástico, né, essa junção, que vai bem ao encontro do que a gente vem falando aqui na TPC de hoje. Esperamos vocês na próxima formação. Até a próxima, pessoal. Silvia? Tchau, até mais. Tchau. Obrigada.